Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta casa de oração. Vamos fazer uma prece nesse momento. Vamos respirar profundamente e lentamente. Vamos esquecer um pouco, nos desconectar com o mundo lá fora, nos conectando com a espiritualidade, com Deus, com nossos irmãos do plano espiritual. Vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine nessa noite, que possamos, ao estar aqui, também iluminar nossa família, tê-los em pensamento, iluminar nosso lar, todas as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, nos hospitais, nos presídios, nas casas de idosos, assim como tantos outros recintos de sofrimento. Pedimos a Jesus que esta noite abençoe a cada um de nós que aqui nos encontramos. Que assim seja. Que assim seja. Então agora... Então, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amparo da espiritualidade amiga estejam conosco. Hoje a gente vai ver a abertura do capítulo 27. Pedi e obtereis. Mas antes eu vou fazer uma pequena introdução de uma mensagem que está contida no livro Fonte Viva. Faz parte da coleção Pão Nosso. Essa mensagem ela foi apresentada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Ela está no capítulo 77 com o título Pai Nosso. Pai Nosso, disse Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 9. E a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. E de início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. E em seguida, com o simples adjetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. E compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. E todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra permanecem-nos de algum modo. O soluço de um hemisfério repercute no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. E quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita, à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estaremos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, do nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar a nossa prece. E ela será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio
de sensatez e de amor. Então, Jesus ele teve uma preocupação em nos ensinar uma prece que é carregada de emoção, aquela prece carregada de sentimento. E ela está direcionada diretamente a Deus. O que nos faz lembrar, o que nos traz a consciência de que Deus está acima de tudo e Deus está acima de todas as nossas vontades. A nossa vida, ela deve estar dedicada diretamente a Deus. Porque ao dedicarmos a Deus, nós estaremos nos dedicando a nós mesmos e aos nossos semelhantes, da mesma forma. Então a gente tem que procurar sempre evoluir, sempre buscar o crescimento. Porque Deus ele não nos criou para que a gente viva de uma forma isolada, longe de tudo, longe de todos, né? E as nossas tarefas, as nossas atitudes em si, elas devem estar sempre com aquele apelo de a gente trabalhar na coletividade, a gente trabalhar em grupo. Sozinho a gente não é nada, a gente não é ninguém. Então a gente precisa um dos outros. Porque a gente não é, aliás, a gente não somos, né? Nem melhores, e a gente também não tem aquela distinção de ser mais importante do que ninguém. Somos todos iguais. Depois de Deus, nós devemos pensar nos demais irmãos, da mesma forma que a gente pensa conosco mesmo, com a gente, né, em si. Isso para a gente não tirar os seus direitos daquilo que a gente deseja para nós. Então, assim, ó, tudo que a gente deseja de melhor para a gente, quando a gente está fazendo essas preces, da mesma proporção a gente deve desejar ao próximo. Porque eu vou querer algo que seja bom para mim e não vou desejar ao outro irmão. Porque se a gente parar para... A gente tem que fazer, a gente tem que fazer o bem para receber o bem, né? E os nossos problemas, às vezes são problemas relacionados ao mesmo problema que o vizinho está passando, que o nosso irmão está passando, que o familiar está passando. E da mesma proporção poderia ser o contrário. Porque quando a gente cometer um erro a alguém, ou da mesma forma alguém acaba nos afetando, alguém acaba agindo de uma má forma com a gente deve sempre pensar em conceder o perdão. Isso é importante para a gente conseguir cicatrizar, a gente fechar esses sentimentos, né? Porque ambos, tanto quem fere, tanto aquele que é ferido, precisam do perdão de Deus. E ao fazermos a prece, vamos lembrar então que Deus, ele é Pai de todos nós, sem distinção. Que aos olhos do Pai, todos nós somos iguais, né? Como tinha dito anteriormente. E daí a humildade que nós temos ao pedir algo a Deus. Porque a gente deve sempre compreender as leis divinas. As leis de Deus são leis imutáveis, a gente não consegue mudar. Por mais que a gente deseje. A compreensão, ela é o caminho, né? É a porta que nos leva ao entendimento. E agindo através dos estudos, das orações, nós teremos o amparo da espiritualidade, né? Que vai nos conduzir, ela vai nos amparar, ela vai nos fortalecer e ela vai agir no nosso dia a dia, na nossa jornada, na nossa caminhada diária. Então, sermos bons filhos, cumpridores dos nossos deveres, para com Deus, para com os demais irmãos e principalmente se a gente ser verdadeiro com a gente mesmo. E aí, terminando essa introdução, eu vou iniciar agora a leitura do Evangelho. Vou ler pequenos trechos e aí vou fazendo a explanação.
Aí no finalzinho lá, se tiver alguma dúvida, a gente debate, a gente conversa. Então a gente entra no capítulo 27, pedi e obtereis. As qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos, eles receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que eles serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Então, estamos lá no São Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8. Aí, continua. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe os vossos pecados. Se vós não perdoais vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. São Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Então, primeiramente, a gente vai ver o que é uma prece. A prece é uma rogativa, é uma conversa íntima, direcionada a Deus. Ela vem carregada de emoção, ela vem carregada de sentimento, aquilo que brota direto do coração. Então, é onde a gente busca se conectar a Deus, de levar os nossos pensamentos até que ela chegue ao plano espiritual. Então, ela vai alcançar os nossos mentores, os nossos guias, né, os nossos anjos de guarda. E é através da prece que nós conseguimos nos sintonizar com todos os seres do universo, tanto os encarnados como os desencarnados. E Jesus, ele pede, ele nos mostra bem a relação que nós temos na condução dessa prece. Ele nos mostrou a qualidade da prece, né? Que o essencial não é orarmos muito, a gente gastar o nosso tempo com palavras bonitas, de repente a gente falar longas recitações, mas a gente orar com simplicidade, orar com humildade, a gente chegar, ter em poucas palavras o essencial. Então, o importante é a gente orar bem, porque o único sentimento, ele vale muito mais do que 1000 palavras. E quando nós formos orar, nós não devemos agir como os hipócritas, de fazermos da nossa prece, transformar ela num show de exibicionismo, de proferir as nossas preces aos gritos, de fazer um show de devaneio, de delírios, exclusivamente para se sentir importante, por sentir que tem um pouco mais de conhecimento. Jesus, ele pede a nós que nós nos dirigíssemos até nosso quarto, nosso aposento, e em silêncio nós dirigíssemos o nosso pensamento diretamente a Deus. Porque o nosso Pai, ele conhece exatamente o que tem dentro de nós, quais as nossas intenções, ele sabe das nossas qualidades, ele sabe das nossas imperfeições, né? Então, através da prece, Deus recompensará todos os nossos pedidos de acordo com as nossas necessidades. Jesus, ele nos alerta para não termos a necessidade de fazer aquelas longas preces, usando, como te falei anteriormente, com inúmeras palavras, porque a eficácia da prece, ela está presente através dos nossos sentimentos, através da humildade, das palavras usadas com uma total sinceridade, né? E o nosso mestre, ele nos fala que ao orarmos, se tivesse mágoas de alguém, que nós possamos, antes de proferir a prece, conceder o perdão, me perdoar, que nós possamos retirar de dentro de nós todo o sentimento que nos causa mal.
Tudo isso para que Deus nos perdoe também. De estarmos em sintonia com Deus, de estarmos em conformidade com as leis divinas. Então que a nossa prece ela seja de simplicidade, de pureza, de humildade. Que nós saibamos nos colocar naquela posição de humildade. Que nós possamos reconhecer, como o Diogo te falou ontem, a nossa pequenez, a gente possamos reconhecer as nossas imperfeições. Que a gente consiga nos colocar a nossa verdadeira essência perante a Deus, perante a espiritualidade. E não nos colocarmos num local de soberba e nem de orgulho. É aquele momento que nós mostramos através da prece, que a gente mostra diretamente a Deus, quem somos de verdade. E através da prece que nós mostramos a nossa verdadeira essência. Então, se a prece ela é uma invocação, ela é a ligação, aquela comunicação que ela vai fazer com os demais seres do universo. A prece ela deve ser proferida com sentimentos, com apelos emocional, daquilo que vem direto do coração, né? É a mensagem que queremos que chegue até a Deus. Então, a gente vai passar aquilo que a gente sente de verdade, né? Mas se no momento da oração o nosso coração estiver carregado de rancor, estiver carregado de ódio, de mágoa, porque ainda nós temos aquela lembrança das ofensas que a gente recebeu no decorrer das nossas vidas, porque ainda estamos manifestando aqueles sentimentos de negativismo, né? Então Jesus pede que antes de orar, nós possamos, então, perdoar. Para que a gente conceda o perdão aos irmãos que estão junto com a gente nessa mesma caminhada. Mesmo que a gente não tenha afinidade. A gente não vai conseguir se livrar desses irmãos, eles vão continuar lado a lado. Então, por que continuar agora? Vamos perdoar. Então, que possamos, através do perdão, eliminarmos dos nossos corações todos os sentimentos contrários à prática da caridade. Então, o nosso Divino Mestre, ele nos ensina que o caminho que nos conduzirá ao reino dos céus é unicamente o caminho da prática da caridade. A gente precisa conceder o perdão, a gente precisa ser fiel, principalmente de querer fazer o bem. Portanto, ao perdoarmos o irmão, nós estaremos fazendo a caridade, né? A gente já está praticando a caridade. E parece ser repetitivo, mas é bom a gente lembrar que o som das nossas preces, que elas vêm acompanhadas de sentimentos puros, vêm acompanhadas de sentimentos nobres, e elas vêm alinhadas com o sentimento do amor, né? Pela prática do perdão. E esse é o caminho que nós temos, que vai nos conduzir para a nossa própria evolução, para o nosso próprio aprendizado, de estarmos bem, de termos aquela paz de espírito, né? Interior, aquela paz interior, de trabalharmos diretamente o perdão. E Allan Kardec nos diz, né, que a prece ela é o meio de nós glorificar, de nós agradecermos, de nós pedirmos a Deus. E se pararmos para pensar, nós muitas vezes a gente gasta a maior parte do tempo pedindo. E poucas vezes a gente eleva o pensamento para agradecer. E na mesma proporção, menor ainda fica aquele momento que a gente tem a Deus para glorificar. De levar o nome dele, né? Então a gente mais pede do que agradece, do que louva. Porque se formos analisar, nós recebemos muito mais bênçãos do que dificuldades na nossa vida. Tudo depende do qual ponto de vista, no que é que a gente foca mais. A gente foca muito mais tempo na dor, a gente foca muito mais nas dificuldades, nos problemas, e a gente acaba esquecendo de analisar e agradecer pelos pequenos detalhes. Os pequenos detalhes que diariamente chegam até nós, mas o principal
é a nossa dor. Nós somos amparados infinitamente várias vezes ao dia pela espiritualidade. Deus, momento a momento, está enviando pequenas mensagens, seja em pensamentos, seja pequenas coisas que chegam até nós, e a gente acaba deixando passar. A gente não valoriza. A espiritualidade, ela está sempre a nosso trabalho, está sempre trabalhando a nosso favor. A gente que não se permite ir adiante. Então, lembremos de glorificar nosso Pai por todas as oportunidades que nos são concedidas, de agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Por cada detalhe, por mais pequenos que chegam até nós. Agradeça. Kardec também nos coloca 3 pontos, que eu também falei anteriormente, antecipei, que é o agradecer, glorificar e pedir. Mas a gente até poderia colocar um ponto extra, né? Que nas nossas orações a gente sempre coloca o lamento. A gente se lamenta pelas primeiro, né? Mas antes de tudo a gente vai lá primeiro se lamentar. A gente lamenta pela vida que a gente está, da forma que ela está sendo conduzida. A gente se lamenta pelas nossas relações que a gente estabeleceu, seja afetiva, seja de amizade. A gente está sempre reclamando, a gente está sempre desconforme com a vida. E quantas vezes nós clamamos a Deus, oh meu Deus, naquele sentimento de dor, aquele sentimento de indignação. Como se nós não fôssemos os verdadeiros responsáveis pela maior parte das causas dos nossos problemas, das nossas escolhas. Então Kardec ele vem nos alertar sobre esses 3 pontos que são essenciais. De quando nós formos fazer as nossas preces, nós temos a lembrança de glorificar, de agradecer e depois pedir. Quantas vezes a gente passa por problemas diários e a gente não percebe os livramentos que Deus tem feito na nossa vida? Às vezes Ele nos tira de cada enrascada e a gente diz, foi sorte. Não, não foi sorte, foi Deus. E pedirmos a Deus, não para amenizar os nossos problemas, não para que Ele amenize os nossos sofrimentos, mas vamos pedir a Deus para que Ele nos dê força de prosseguir, para que Ele nos dê a coragem para a gente enfrentar, encarar de frente, para que a gente tenha a perseverança de não desistir no caminho, e a fé, para que nós possamos passar todas as turbulências e sair lá adiante, firmes, fortes e vitoriosos. Por tudo aquilo que nós nos dispomos antes de voltarmos a essa vida, antes de reencarnar, a gente tem todo aquele plano traçado e a gente foi lá e fez o compromisso, né? Chega aqui, a gente é posto à prova e a maioria desses problemas a gente deveria levar com naturalidade, né? Então a eficácia da prece ela irá depender do que nós queremos, do que é que nós desejamos para aquele momento. Porque muitas vezes nossos pedidos são sempre em relação de a gente querer mudar as questões que são apresentadas a nós. Nunca de a gente ir lá e solucionar. Então, vamos mudar a questão, passar para o próximo e estou tranquilo. Encarar seria uma outra opção. Porque a nossa visão ela é bem limitada, né? Porque se nós não percebemos aquilo que nós acreditamos ser o mal para nós agora, hoje, nos planos de Deus vai ser algo de uma maior grandiosidade amanhã. De repente a gente pede algo de imediato e a gente não está preparado para receber, a gente não está preparado para valorizar. A mesma proporção que tu recebe é a mesma proporção que tu perde, né?
Então, às vezes, é um transtorno, é uma dificuldade, e a gente sempre insistindo em querer livrar-se dos problemas, jogar para trás. Vou usar um exemplo bem simples. É de um filho, uma criança de 6, 7 anos, que chega aos pais e pede de não querer mais tomar um banho, se banhar, né? A resposta mais óbvia que seria dos pais não conceder esse pedido. Por eles terem o entendimento que o banho vai fazer bem à saúde, à higienização. Então eles não vão querer que eles passem pelos perrengues. Então, da mesma forma, ocorre com Deus. Em certos momentos da nossa vida, Deus não vai nos atender. A gente não quer tomar banho. Exatamente. Porque Ele vai perceber a nossa real necessidade para aquele momento. E o fato de não termos aquele pedido atendido, ele vai resultar num bem maior, talvez até mesmo um livramento lá adiante. De repente não precisasse passar por aquilo. E muitos dirão, então, para que orar se Deus tem as leis e essas leis são imutáveis? E os seus desígnios de que nada poderá ser mudado. Então Deus, conhecendo todas as nossas necessidades, Ele sabe então exatamente daquilo que nós precisamos. E não há um porquê de orarmos ou pedirmos? Sim, tem. Mas quando nós voltamos para a nossa necessidade, quando nós pedirmos de uma forma correta, a gente pediu auxílio, a gente pede força, a gente pede uma sustentação, para que a gente não caia nas tentações. Aí sim, as nossas preces elas vão ser válidas. Literalmente a gente saber pedir o que a gente vai pedir, qual é a nossa necessidade real. A gente tem que vai mais pelo material, né? Pelo sentimental, pelo material. E muitas vezes uma prece, ela vem inclusive em alterar o nosso pensamento, ela vai mudar o nosso sentimento, ela vai mudar até mesmo o nosso comportamento. A prece ela vem muito para nos auxiliar, podendo até resultar numa melhora no ambiente ao nosso redor. Aquela sintonia, ela vai entrando, ela já vai fazendo aquela modificação, ela vai melhorar de repente a nossa situação dos problemas que nós estamos passando, a gente vai ter um olhar mais amplo, porque sabemos que as nossas dores, as nossas dificuldades, elas estão totalmente ligadas às nossas necessidades. É algo que a gente precisa aprender, é algo que a gente precisa passar. E quando nós passamos por esses percalços, que a gente vai lá e supera todos os nossos problemas, nós vamos perceber que ali já não existe mais por que a gente temer, por que a gente ter aquela crise de ansiedade, não tem mais por que a gente sofrer. Porque nós descobrimos que através da prece, nós ganhamos a confiança. A gente ganhou a determinação. E alguns desses problemas são resolvidos por nós mesmos. E a gente nem percebeu. A espiritualidade, mais uma vez, trabalhando ali, nos incentivando em cima, né? Então, a gente aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, não tem outra escapatória. E alguns desses problemas são resolvidos por nós mesmos, né? Porque a gente sempre estamos sendo encorajados a ir adiante. Então buscamos na prece a força necessária para nos sustentarmos as nossas dificuldades, porque muitas vezes nós somos capazes de alterar, de modificar algumas situações. Afinal de contas, Deus não castiga. Essa questão que muitos dizem que é castigo de Deus, isso não existe de forma alguma. Deus ele quer que a gente aprenda as lições. E assim que a gente aprender a lidar com os obstáculos, assim que a gente aprender a lidar com os problemas, o problema acaba. E assim nós tiramos um aprendizado, a gente tira uma lição. Então os problemas são retirados das nossas vidas
E aí a gente passa como um jogo de videogame, a gente passa por uma nova fase e novas lições, novos problemas surgirão no nosso caminho. Não esquece de agradecer aqueles que foram. Aquele livramento, na prece. Não acabam, né? Não acaba. Então, passou esse que deve estar. Não, a gente está sempre em constante aprendizado. Sempre pedindo. Sempre pedindo. Ajuda para solucionar. A ação da prece. A transmissão do pensamento. A prece é uma invocação por ela. Um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. E ela pode ser objeto, pedido, ou um agradecimento ou uma glorificação. E pode-se orar por si mesmo, ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. E as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades, aquelas que são dirigidas aos bons espíritos que são levados a Deus. E quando se ora a outros, senão a Deus, é apenas uma das qualidades de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Nós não só podemos, como devemos então orar aos nossos semelhantes. A gente deve orar para os demais irmãos. Então o ato de orar é um ato de compaixão, é um ato de caridade. Dessa forma a gente está prestando a intercessão, a gente está pedindo para que a espiritualidade, para que Deus haja na vida daquele irmão. Nós emitimos nossos pensamentos em prece, em vibrações de amor, em vibrações de cura, de auxílio àqueles que necessitam. E os bons espíritos que atendem a nossas preces, eles levam os nossos pedidos até Deus. E Deus, Ele dá a permissão para que a espiritualidade venha até nós. E assim eles possam trabalhar ali a nossa confiança, eles vão trabalhar reestruturando as nossas forças, nos dando ânimo de prosseguir em frente. Então o ato de orar é de uma grande importância. E quando nós vermos um irmão em dificuldade, em sofrimento, procurar sempre um meio de ajudá-lo. A gente não fechar os olhos. E um dos meios que nós temos é orar. Parece pouco, mas na realidade, para quem não tem nada é muito. Orar, pedir. E a gente sabe o quanto isso altera, né? Muda. Nós ganhamos em paralelo, a gente está ajudando e está recebendo ao mesmo tempo, né? Muda todo o entorno, né? Então, Da pessoa. É aquele momento de nós elevarmos os nossos pensamentos em prece, pedindo a intercessão do divino, da intercessão da espiritualidade. Pedindo força para que esse irmão ele consiga superar esses problemas, que ele consiga transpor esses obstáculos. Então nós precisamos criar o hábito diário da prece. Que não é algo que a gente só vai usar quando a gente precisa. A gente tem que ter esse momento de alinhamento, de conexão com Deus, dessa conexão com a espiritualidade. Mas precisamos ter o hábito da postura pela prece, né? Porque às vezes a gente olha ao nosso semelhante, a primeira atitude que a gente tem é da condenação. A gente condena pelos atos que ele praticou. Mas antes da gente condenar, a gente deve, então, ter um pouco de empatia, de colocar no lugar dele, ver o que ele está passando, se a gente consegue entender. E aí sim, a gente vai, eleva nosso pensamento e vamos pedir, vamos interceder junto a esse irmão. Para que a espiritualidade ela trabalhe o arrependimento, para que conduza ao perdão por todos aqueles atos que foram praticados por ele de uma forma equivocada, sem pensar. Então é necessário a gente estar sempre vigilante e atentos a todas as necessidades que chegam até nós. A gente não fazer vista grossa.
de elevarmos as nossas preces, a fim que o auxílio espiritual alcance a todos os irmãos. Vou ler mais um trechinho aqui. A gente vai lá na maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o retorno à vida, da vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão pouco sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque nisso tendes hábito, e é um dever que vos impondes, e como em todo dever, pesa-vos. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retornou ao jugo da carne. Então deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, uma profundidade, um arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos a ele nesse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para unir ao seu contato mais força e perseverança. E ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza e pedir o seu apoio, a sua indulgência, a sua misericórdia. Então, os nossos irmãos, que são os irmãos desencarnados, que estão sofrendo, quando eles recebem as nossas vibrações, quando os nossos pedidos de orações chegam até eles, na forma de prece, naquele momento eles se sentem acolhidos. Eu me lembrei da Jana nesse trecho aqui. Eles se sentem menos sozinhos, né? Então eles recebem o carinho, recebem aqueles sentimentos que são totalmente direcionados a eles. E muitos desses irmãos desencarnados, eles passam a sentir-se reanimados, que eles possam sentir tocados no amor, que até alguns deles mudam de postura, eles estão mais receptivos a ter aquela auxílio, aquela ajuda da espiritualidade. E deixando para trás, eles entram naquele processo, né, da cura do remorso. Eles passam a ver com outros olhos a questão do sofrimento. E eles abrem a porta para o arrependimento, que é o principal de tudo, né? A gente entender por que a gente está passando por aquela situação. E eles passam a ser a diferença, a transformação, a vida deles. E algumas religiões que falam, que analisam sobre a condenação eterna, como se ao morrermos nós tivéssemos apenas dois caminhos: ou a gente ganha a glória dos céus ou do inferno. Porque segundo algumas religiões nós estamos ali já destinados. Mas mesmo que a pessoa que é condenada perpetuamente, que nesse caso a gente sabe que não é o caso ao desencarnar, porque na nossa consciência a gente sabe que a vida prossegue no outro lado, a gente tem continuidade nas nossas reencarnações, em outras existências, né? Mas pensando pela essa ótica, dessas religiões que falam na condenação eterna, pelo ponto de vista deles, as pessoas que estão condenadas, elas não mereceriam uma prece de conforto? Elas não, se elas fossem condenadas à eternidade, elas mereceriam. Elas não mereceriam uma prece de envolvimento, de uma chance de arrependimento, uma chance de mudar, de ter o perdão? Então, de uma forma ou de outra, a nossa prece para os nossos irmãos desencarnados é de uma grande eficácia. Então, precisamos manter essa sintonia ampla com Deus, com o plano superior. Então, quando nós retornarmos daquela noite de sono,
que a gente acorda no dia seguinte, estabelecido, fazer uma prece de agradecimento. Vamos glorificar a Deus, a gente vai pedir para que tenha a espiritualidade possa agir junto a nós, para que a gente tenha uma condição de um dia bom, de um dia livre dos problemas, que a gente possa transcorrer tudo na tranquilidade. Sempre pedindo com a proteção de Deus e a proteção dos bons espíritos. Então as nossas preces, elas não precisam de um local específico. Nós podemos fazer a prece no caminho para o trabalho. Porque o poder da prece, ela está ligada diretamente ao nosso pensamento. É aquele momento que nós nos conectamos a Deus, nós pedimos uma serenidade. A gente pede novamente força, a perseverança. Então, aquele momento que a gente está conversando diretamente a Deus. E essas preces que a gente faz, direcionadas a nós mesmos, que são direcionadas à nossa própria caminhada, a gente vai receber da espiritualidade como resposta a intuição para que a gente possa tomar as melhores decisões, para que a gente tenha uma boa condição durante o dia, para que a gente tenha um encorajamento de enfrentar os pequenos obstáculos que vão se apresentar no decorrer do dia, para a gente evitar mesmo que a gente caia nas pequenas tentações, né? Que só em evitar as tentações a gente está evitando uma parcela de que erros sejam cometidos. Então, eu pedi sempre para não cair na tentação, isso é importante. Porque nós somos os causadores das nossas dores e dos nossos sofrimentos. E muitos desses são causados por atitudes que a gente comete no hoje, né? São atitudes que a gente faz sem pensar. A gente age precipitadamente. Então a prece, ela vai agir como uma mãe conselheira de nossas ações diárias. Então a prece ali está no controle, né? Está na posse. Então a gente tem que ter fé no que a gente está pedindo, no que a gente está... Para que nós possamos agir da melhor maneira. A gente possa então ter aquele momento de tranquilidade, aquele momento de equilíbrio na tomada das decisões, nas resoluções dos nossos problemas. A mais bela das preces, são aquelas que nascem diretamente do nosso coração. E às vezes nós pensamos que são as palavras, novamente, lá vem mais um lembrete, que são as palavras difíceis, de difíceis interpretações, daquelas orações decoradas, que são esses pequenos toques que a gente acha importante antes da oração, antes do sentimento, a gente coloca o envoltório, a gente bota primeiro aquela armação, a estrutura, né? E ela acha que esse enfeite que vai dar qualidade da prece, não é? O que vai dar qualidade da prece são os nossos sentimentos. E a prece, ela tem que ter a validade. E a validade a gente dá quando a gente usa a pureza, a sinceridade, a gente usa a humildade. Quando a gente consegue passar a qualidade, que a gente entende do agradecimento, do louvor, da forma correta de exercermos os pedidos. Porque quanto mais sincera forem as palavras que saírem do coração, maiores serão os sentimentos que estarão ali envolvidos, né? Então, maiores serão as emoções. Então, muitas vezes, a gente pode proferir 3, 4, 5 palavras direcionadas a Deus, e essa pequena oração, ela vai quebrar barreiras e vai chegar diretamente a Deus. E às vezes a gente pode passar horas ajoelhado, recitando uma prece decorada, e elas vão sair da boca, elas vão ficar
pairando no ar, são palavras jogadas ao vento, e ela não vai tocar o coração. Não vai ter efeito. Não vai ter efeito. São palavras, são orações vazias, são orações sem sentimentos. Então, sempre que nós recebermos essas vibrações, essas energias, que é o magnetismo que nos envolve, que a oração em si é uma forma de magnetismo, né? É a forma que a gente tem para se comunicar com a espiritualidade, a gente conseguir doar o nosso melhor àqueles que estão precisando. Nos sentimos uma renovação em nosso entorno, no nosso ambiente. Nós nos sentimos amparados pela espiritualidade. Então, a oração em si, ela vem agir como um bálsamo. Ela vem para sanar as nossas dores. A prece, ela transmite a cura de um mal-estar pelo qual nós estamos passando. Ela nos transmite um estado de sentimento. Ela é diferente no sentir. A cada um de nós, cada um, ele tem um entendimento, né? A gente consegue diferenciar. Porque às vezes nós estamos tristes e através da prece, da ação magnética que ela produz, as nossas energias, elas acabam ficando mais leves, então a gente se torna mais receptivos. A gente tem o contentamento, a gente começa a receber a alegria. Então, a partir do momento que tu recebe aquela leveza, tu consegue diminuir o problema, tu consegue diminuir o obstáculo que está ali na tua frente. Porque é uma energia positiva que está combatendo uma energia negativa. Ela vai eliminar a negatividade que está ao nosso redor. É uma ação do magnetismo que a prece exerce diretamente sobre nós e sobre aqueles que estão sendo direcionados. E aos irmãos desencarnados que são... Deixa eu ver aqui. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores, que lhes é útil, porque vendo que pensam neles, se sentem menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação direta, reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. E é nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas também abreviar os sofrimentos. Veja o céu e o inferno, segunda parte dos exemplos. Que oração, falta pouquinho, gente, já. Eu me emocionei hoje. Então, os irmãos encarnados que estão em sofrimento, quando a gente faz a prece, essa prece ela vai envolver esse irmão num sentimento ao contrário do que ele está sentindo naquele momento. Ele está carregado de sentimentos de ódio, ele está carregado de sentimentos de rancor. E todos esses sentimentos pesados, densos, vão ser envolvidos através das preces, pelas energias positivas que a gente está emanando, né? E nós mudamos a nossa vibração, nós mudamos e teremos a partir dali uma nova ação. E a prece ela é um elo de ligação com esse irmão que está sendo estabelecido naquele momento. É o início do processo do perdão, diretamente ligado ao entendimento, que ele vai passar a entender o porquê que ele chegou àquele ponto, né? Ele vai entender que o sofrimento foi causado por ele mesmo. E a prece ele é um remédio que nós precisamos dar a nós mesmos e oferecer essa medicação aos demais semelhantes, aos demais irmãos. E falando diretamente de remédio, a gente vai falar rapidamente sobre o Evangelho do Lar, né? Que é um tipo de medicamento que vai curar boa parte dos nossos problemas do nosso dia a dia. Que é aquele momento que nos propicia de nós entrarmos em sintonia com a espiritualidade, né? É aquele momento que nós nos reunimos com o núcleo familiar, com os amigos, e todo mundo voltados
a prece. E muitas dessas famílias, elas estão ali em resgate, vivendo relações turbulentas. E através da prática do Evangelho do Lar, nós nos reunimos na união da prece, para nós comungarmos junto na união daquela energia que está sendo emanada diretamente da espiritualidade. A espiritualidade está agindo sobre nós ali naquele momento. Então nós rompemos as ligações com os irmãos que nos querem mal, ou que estão ali em sintonia através dos nossos pensamentos, que a gente às vezes atrai, a maioria das vezes, por causa da nossa própria sintonia, né? Da nossa vibração. E por que isso vai acontecer, né? O que é que tem de especial no Evangelho do Lar? Porque ao iniciarmos a prática do Evangelho do Lar, nas nossas casas, nas nossas residências, nós tiramos aquele tempo, uma vez por semana, pequeno período que a gente vai tirar ali, e a gente vai fazer as preces, são leituras edificantes, a gente vai debater, e a gente vai orar em benefício de todos nós. Então a espiritualidade que se faz ali naquele momento presente, ela traz até nós as bênçãos concedidas por Deus, né? Ela traz a luz para iluminar aquele lar. O culto do Evangelho do Lar, feito numa residência ao mês, ela tem uma grande imersão de luz que envolve aquele lar. E se tu comparar uma outra residência que já faz há um tempo maior, ela vai abranger aquela residência, aquela família, ela vai chegar até a vizinhança e ela vai englobar a todo o quarteirão. Então, o culto do Evangelho do Lar, feito dessa forma, ela vai beneficiar todos aqueles que estão recebendo as bênçãos daquele momento da oração. E através da oração nós podemos louvar, agradecer, pedir e orar. Nunca bom, é sempre bom lembrar, né? Então já estou terminando aqui, gente. Então nós podemos pedir por nós mesmos, a gente devemos pedir para os demais irmãos. A gente sempre podemos direcionar os nossos pedidos aos encarnados e aos desencarnados. Porque a prece ela abre caminho para todos nós, o caminho da fé, da compreensão espiritual e da esperança, né? Seria da gente se a gente não tivesse esperança. Então é muito bom orar e estar em prece. E aí eu vou falar sobre a alegria da prece. Eu pensei bastante sobre a alegria da prece. Eu digo, por que não falar dos meus sentimentos? Vamos falar. Então assim, ó, eu entrei há 6 meses, na realidade, que eu entrei ao Espiritismo. Eu estou encarando de frente, que eu estou fazendo meus estudos. Então eu comecei a fazer a prática da prece. Então eu gosto de fazer as minhas preces, de ter aquele momento, aquela conexão com Deus diária, né? De me sentir em paz comigo mesmo, porque isso me faz um bem, ela me traz grandes benefícios. Então eu dedico esse tempo para pedir pela humanidade, eu dedico para pedir por mim, pelos meus familiares, meus companheiros de casa, né, meus irmãos daqui também. Então a gente está sempre trabalhando em prol do outro, não somente em benefício próprio. A prece ela me proporciona esse momento de paz, de leveza. É um momento de comunhão que eu tenho com Deus, com a espiritualidade. Então eu gosto das vibrações que eu consigo enviar, das vibrações que eu recebo e que chegam até mim, né? De agradecer sempre pela oportunidade, um agradecimento que eu faço diário, por ter conseguido ser reconduzido ao renascimento da fé, que eu passei novamente a ter uma nova crença, em prosseguir sempre na minha própria evolução, e por ter a oportunidade de aprender aos poucos, que eu assim estou adentrando, aos sentimentos cristãos. De não olhar mais para o meu próprio umbigo, né? Olhar pelo próximo também.
Então, de pedir às vezes para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles amigos especiais que já desencarnaram, que já foram embora, que eles já não fazem mais parte desse plano, né? Então, eu tenho certeza, de onde eles estiverem, daqueles que eu me lembro, que eu direciono a prece a eles, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas preces chegaram até eles de alguma forma. Isso é gratificante. Então é bom nós termos aquelas boas lembranças, de sermos lembrados sempre com amor, pelo carinho, dos laços de amizade que a gente construiu, daquele laço de amizade que rompe barreira, né? Não importa porque tu desencarnou, que a gente terminou a amizade, não, a gente vai se reencontrar amanhã. Eu sempre falo da Conceição, que é uma grande amiga minha, que partiu, mas ela está sempre comigo diariamente. Então, é bom sentir a sutileza da saudade, daqueles bons momentos vividos. E hoje, eu terminando de fazer o meu estudo, a minha explanação, me vem uma frase que eu anotei aqui embaixo, que a prece é um passaporte universal que nos une através de outros planos, né? Então a gente está sempre em conexão. E por aqui eu termino a minha explanação, gente. Não sei se ficou alguma dúvida. Foi uma aula. Uma aula. De tudo sobre a prece. Uma aula de prece. Muito obrigada por essa aula. Colocou assim todos os pontos, eu acho que deu um esclarecimento completo assim de tudo. É porque eu não esperava. Eu ia fazer só um item. E aí a Dilara, semana passada, me botou o capítulo inteiro. Então eu tive poucos dias para me preparar. Eu digo, vou tentar dar o meu melhor, né? E vamos Conseguiu. Vamos dar o nosso encerramento? Então vamos encerrar com uma prece. Então vamos primeiramente fechar os olhos, nos conectar. Vamos pedir primeiro. Vamos pedir hoje por aquele irmãozinho, aquele familiar, aquele nosso irmão que um dia foi amigo e hoje é nosso inimigo. Vamos pedir a Deus que ilumine o coraçãozinho deles, que possamos um dia nos entender aqui no planeta Terra ou em outra dimensão, mas que o nosso sentimento para com eles não seja mais de rancor, de mágoa, e sim de amor. Se amor não podemos sentir por eles, podemos pedir a Deus que os abençoe, que eles possam evoluir e que nos abençoe a nós também, que podamos evoluir também. Que esse familiar possa um dia conosco ter uma comunhão ou pelo menos poder sentar à mesa juntos. E que esse irmãozinho que se considera hoje nosso inimigo, que nós o consideramos inimigo, que possa também um dia vir a ter conosco em comunhão. E agora, seguindo nessa prece, vamos agradecer. Vamos agradecer ao pão de cada dia, vamos agradecer ao lar que temos, vamos agradecer aos amigos que temos, aos familiares, vamos agradecer àqueles nossos irmãos do plano espiritual que nos guiou até aqui hoje, nessa noite fria, conseguimos aqui chegar. Vamos agradecer por poder hoje olhar o nosso irmão, olhar o necessitado e auxiliar. E pedir a Deus, a Jesus, que calente o coração de todos aqueles irmãozinhos que estão na rua, no frio, sem abrigo, aqueles animaizinhos que estão abandonados, que todos eles sejam abraçados pelo teu amor, Jesus. Sabemos que não somos merecedores de tantas coisas, mas estamos e queremos estar a caminho do bem. Cuide dos nossos familiares, da nossa cidade, do nosso país e do nosso planeta. Que assim seja.